Olá pessoal, bom, estamos começando aqui com o nosso primeiro tutorial do Blender. Como vocês tinham pedido para a gente fazer um tutorialzinho relembrando as questões de modelagem e para vocês terem para consulta mesmo, o pessoal que perdeu as aulas também conseguir dar uma olhada como que tudo funciona. Então a gente vai começar focando na modelagem mesmo. Tá? Esse tutorial ali não precisa ser feito, então ele não vai gerar uma atividade porque ele é referente a tudo aquilo que a gente viu em sala. Beleza? Então eu vou basicamente repetir o que foi visto em sala de uma maneira um pouco mais direta ao ponto, um pouco mais estruturada, né? Essa que é a vantagem do tutorial, então a gente consegue trabalhar de uma maneira com um ritmo um pouco melhor. Mas não é obrigatório seguir esse tutorial. Ele fica mesmo para consulta de vocês. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, alguma coisa assim, vocês podem usar para consultar e relembrar alguma coisa, uso de alguma ferramenta, questão de como funciona o processo, coisas do tipo. Bom, a gente vai começar primeiro com uma geral de todas as ferramentas, todas não, né, mas as principais, as que a gente viu em sala, porque assim vocês conseguem olhar já de cara, se precisar relembrar alguma coisa, vai estar agora no começo. E daí a gente vai para uma aplicação direta mesmo dessas ferramentas para ver como que elas podem ser usadas num fluxo para valer. Ok? Então a gente está aqui com o Blender aberto. Logo que abrir, ele vai aparecer essa janelinha aqui. Pode ser que quando vocês abram pela primeira vez, ele traga alguma outra pergunta com relação a se você quer usar o botão direito, esquerdo do mouse e tal. Vocês podem deixar do jeito que vier. Tudo que vocês tomarem de decisão relacionada à configuração, vocês conseguem mudar depois pelo menu do Blender, só dar uma fuçada e achar onde fica. Tá? Eu recomendo que vocês façam isso, que vocês procurem, fuçem mesmo, deem a cara, porque não dá pra ter medo de mexer no software, senão a gente não aprende, beleza? Bom, então abrindo o Blender, vai abrir essa telinha aqui, e a gente pode já criar um arquivo novo, clicando aqui no General. Por padrão, a gente nem precisa fazer isso, porque ele já vai abrir aqui no fundo esse arquivo, então eu não vou nem clicar no General, só vou clicar fora, e a gente já está no na nossa janela principal de um arquivo novo do Blender. Tá? Pode ser que a minha janela tenha algumas coisinhas um pouco diferentes da de vocês, eu tentei voltar para o padrão máximo possível, mas eu já tinha feito algumas modificações para o meu uso, então pode ser que não esteja exatamente igual, mas em grande parte ela vai estar parecida e para o que a gente vai usar tá tranquilo, beleza? Bom, então primeira coisa, a questão de navegação. Então a gente mexeu no Mac, que a gente tinha que segurar o Alt para conseguir mexer, porque a gente não tem o scroll do mouse. Então aqui, mexendo no Windows, eu pelo menos estou com o mouse que tem o scroll, então eu consigo fazer esse tipo de coisa usando o scroll do mouse. Para facilitar todas as questões de atalho e coisas do tipo, eu vou ativar aqui do lado, tá? Vocês não vão ter isso no de vocês. Eu vou ativar isso que é para vocês conseguirem ver, que é uma um addon que eu coloquei que mostra tudo que eu aperto de atalho. Ele é em inglês, mas dá para ter uma ideia pelo menos. Então quando ele aparecer o wheel down, quer dizer que é a rodinha do mouse para trás, wheel up é a rodinha para cima, middle mouse é o apertar no scroll, né? Aí tem botão direito, botão esquerdo, enfim. Tudo que eu apertar de atalho vai aparecer aqui do lado, então caso eu esqueça de falar, vocês podem assistir ali com mais cuidado para ver o que foi que eu apertei para fazer tal coisa. Ok? Então, o zoom a gente consegue fazer girando a roda do mouse para cima e para trás, ou a gente pode segurar Ctrl e segurar o botão do meio. Então, segurar Ctrl e clicar na roda do mouse, a gente consegue também mexer no zoom, tá? Ou então pela rodinha. Para rotacionar a câmera, eu só seguro o botão do meio, então só clicar no scroll e segurar, eu consigo girar minha câmera. Para mover a câmera para o lado, é essa mesma coisa, só que segurando o Shift. Então, eu vou segurar Shift e clicar com o scroll do mouse. E eu tenho algumas opções de vista padrão, que eu posso fazer segurando o Alt e clicando e arrastando com o, o scroll. Então eu posso ter algumas vistas padrão, então eu posso ver para cima, para o lado, que ela trava. Tá? Ou o outro jeito de fazer isso, que eu considero mais fácil, é usando o widget aqui dos eixos. Então eu posso, por exemplo, se eu quero
enxergar ele de frente aqui no eixo vermelho, que é o eixo X, eu só clico no eixo X e ele vai me trazer essa vista direta de cara do objeto no eixo X. Mesma coisa para o eixo Y. Se eu quiser olhar de cima, eu posso ir para o eixo Z. Ok? Eu sei que eu estou numa dessas visões travadas porque vai aparecer o grid atrás. Então, se eu estiver vendo esse grid, que no caso é o eixo ZY, quer dizer que eu estou travado aqui. Eu também posso olhar lá em cima. Ele está escrito Right Orthographic, quer dizer que eu estou na visão ortográfica, que aqui não tem perspectiva, e olhando do lado direito do meu objeto. Se eu clicar no Y, vai ser a parte de trás. Posso clicar de novo no Y, parte da frente. O Z, topo, enfim. E assim a gente consegue controlar a câmera. Outra maneira de fazer isso é com os números do teclado numérico. Então eu posso apertar 1, 3, 7 para ver de diferentes lados. Tá? Eu acho mais fácil ir aqui por cima mesmo, que é mais intuitivo, mas tendo o atalho para o fluxo de trabalho, às vezes é bom lembrar que tem como fazer pelo teclado numérico. Ok? Então fica só de dica mesmo para vocês. Para selecionar um objeto é bem tranquilo, a gente só clica nele, ele vai ficar com um contorninho laranja, quer dizer que ele está selecionado. Então aqui eu selecionei o cubo, isso aqui é uma luz que ela vem para o padrão, dá para selecionar a luz, dá para selecionar a câmera, que também vem para o padrão. Só clicar, ele vai ficar laranja, quer dizer que ele está selecionado. Para selecionar mais de um, mesma coisa que no Illustrator, eu seguro o Shift e consigo selecionar mais de um objeto. Se eu quiser tirar a seleção, eu clico uma vez para ele ficar ativo, que ele fica amarelinho, e seguro o Shift, clico de novo, a seleção sai. Ok? Para selecionar tudo, eu aperto A, eu vou selecionar todos os objetos, e se eu quiser tirar a seleção, eu aperto A duas vezes. Então, se eu apertar duas vezes rápido, eu consigo tirar a seleção. Então, se eu estou só com o cubo selecionado, quero não selecionar nada, eu posso apertar A duas vezes, minha seleção vai sair. Da mesma maneira, se eu estou com o cubo selecionado e quero tirar a seleção, eu posso só clicar do lado de fora e a minha seleção também vai sair. Okay? Isso vai funcionar tanto aqui quando a gente está no modo para selecionar o objeto, quando a gente for para editar o objeto, tudo isso vai também funcionar. Tá? Isso é geral do programa. Bom, a gente está nessa visão aqui na aba Layout. Essa aba Layout ela vai servir para a gente montar a nossa cena, para a gente conseguir organizar a cena, posicionar as câmeras, as luzes, os objetos. A gente pode rotacionar os objetos, mover eles e coisas do tipo. Então, para mover o objeto, a gente tem duas opções. A primeira é a ferramenta mover. Clicando lá, vai aparecer o widgetzinho aqui em volta do objeto. E eu consigo mover esse objeto livremente se eu clicar nesse círculo branco. Só que se eu mover ele livremente, eu não tenho muito controle sobre onde ele vai parar. Eu vou desfazer com Ctrl Z. Então o ideal é eu sempre mover travando em eixos. Então se eu quero mover no eixo Y, que é o eixo verde, eu clico na setinha verde, percebam que ela fica um pouco mais acesa. E eu consigo mover meu objeto apenas no eixo Y. Ok? Eu posso fazer isso no eixo X e eu posso fazer isso no eixo Z. O ideal é sempre mover travando nos eixos para ter controle sobre o que está acontecendo. Para mover o objeto, a gente também pode usar a restrição de um eixo. Então, digamos que eu não quero mover no eixo X, eu quero fazer o contrário. Eu quero mover ele livremente nos eixos Z e Y, mas eu quero que ele não se mova no eixo X. Então, para isso, eu posso clicar nesse quadradinho. Esse quadradinho quer dizer que eu estou movendo no plano YZ. Então, eu consigo clicar e mover, e meu objeto ele vai vir nessa direção e nessa direção. Então, eu posso colocar em qualquer lugar aqui, mas eu tenho certeza que ele não está vindo na direção X. Se eu tentar trazer ele para cá, na verdade ele está indo para baixo. Ele não está vindo para frente. Ok? Isso funciona em qualquer um deles. Então, se eu quero mover um objeto no chão, eu clico no quadradinho azul, e ele está movendo sem ir mais para cima ou mais para baixo. Ele está mantendo a mesma altura com relação ao eixo Z. Beleza? Então esse é o primeiro modo de mover o objeto. O outro jeito de mover, eu vou voltar para a minha ferramenta seleção, é com o atalho G. É G de grab no inglês, que é pegar. Então aperto o G, e eu só apertei uma vez o G, o objeto ele já fica preso no mouse, eu não precisei clicar mais nada, só apertei G e ele ficou preso. E ele já vem por padrão solto, então eu estou movendo livremente em todos os eixos. Para travar em um eixo específico, se eu quero travar no eixo X, eu aperto a tecla
X. E agora ele está travado no eixo X. Mesma coisa para o eixo Y, eu posso apertar Y. Ou para o eixo Z, eu posso apertar Z e eu travo no eixo Z. Quando eu estiver no lugar que eu quero que ele esteja, eu clico e ele está no lugar que eu queria deixar, ok? Então, de novo, eu aperto o G para pegar o objeto, vou travar no eixo, nesse caso eu travei no eixo Z, então apertei Z. Percebam que quando eu estou com a ferramenta ativada não aparece o atalho ali, então eu aperto o Z, mas ele não aparece. Jogo para o lugar que eu quero, sem clicar em nada. Quando eu estiver no lugar que eu quero, eu clico e ele vai aplicar essa transformação. Com esse atalho G, se eu quiser travar em um plano em vez de um eixo, como era o caso de clicar nos quadradinhos com a ferramenta mover, em vez de apertar a letra do eixo, eu seguro o Shift e aperto a letra do eixo que eu não quero que mova. Então, digamos que eu não quero que mova aqui no eixo Y. Então, eu não quero que ele faça esse movimento de para frente e para trás. Eu quero que ele faça só isso aqui ou isso aqui livremente. Então, em vez de apertar Y, eu vou segurar Shift e apertar Y. E agora ó, apareceu aqui destacado o eixo Z e o eixo X. E eu não consigo trazer o objeto para frente no eixo Y, onde está bloqueado. Ok? Eu coloco no lugar que eu quero, clico e o objeto fica naquele lugar. Eu vou dar Ctrl Z aqui para voltar o objeto onde ele estava. E essas são as duas maneiras de mover. Então, pela ferramenta mover ou apertando o G. Outra coisa que a gente pode fazer quando a gente estiver movendo é travar em intervalos específicos. Então, digamos que eu quero ter um controle um pouco melhor sobre onde eu estou deixando o meu objeto. Enquanto eu estiver movendo, então aqui eu estou com a ferramenta mover, eu posso segurar a tecla Ctrl. E com isso, meu objeto vai subir em intervalos específicos. Okay? Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou trazer essa visão da direita. E vou começar a mexer o objeto para cima, sem segurar Ctrl. E agora eu vou segurar Ctrl. Percebam que ele vai travando em cada um desses quadradinhos. Então eu tenho um controle bem maior sobre onde eu vou deixar. Eu posso contar quanto ele vai subir. Lá em cima também tem esse D, que ele diz qual que é a distância que eu estou levando o meu objeto para cima, no caso, como eu estou levando travado no eixo, mas qual que é a distância total que eu estou movendo esse objeto. Então se eu quero fazer com que o meu objeto, em vez de ficar atravessado no chão, fique logo em cima do chão, eu trago ele aqui 1 metro para cima e ele vai ficar certinho no lugar. Okay? Digamos que eu queira travar em intervalos não tão pequenos, como esse aqui. Eu quero subir mais. Eu posso só tirar o zoom. Então agora eu estou vendo quadrados maiores. Os quadradinhos pequenos não são mais visíveis. Se eu começar a subir e segurar o Ctrl, agora ele vai travar em intervalos de 1 em 1 metro, né, como está configurado para metro nesse caso, mas de 1 em 1 unidade, que é de um quadrado maior. Isso vai valer para qualquer um dos lados. Então se segurar Y, ele também vai travar para lá. Beleza? Bom, então essa é a ferramenta mover. A outra coisa que a gente pode fazer é rotacionar esse objeto, que é aqui na ferramenta rotate. E ela vai funcionar muito da mesma maneira. Eu consigo escolher em torno de qual eixo eu quero rotacionar esse objeto. Então é só eu clicar na linha vermelha, se for o caso, para rotacionar em torno do eixo X. E eu consigo rotacionar esse objeto livremente. Da mesma forma, se eu segurar Ctrl, eu vou travar de 5 em 5 graus o ângulo de rotação. Ok? Isso vale para qualquer um dos eixos. Então eu consigo fazer em torno do eixo Y, em torno do eixo Z, ou eu posso clicar aqui no círculo para fazer ele com relação à câmera, que é para onde eu estou olhando agora. Okay? Eu novamente recomendo sempre tentar travar nos eixos, porque é mais garantido, mais fácil de controlar. O atalho para essa ferramenta é a tecla R, R de rotação mesmo. Okay? Então, por padrão, ela vai ficar travada na câmera. E da mesma maneira, eu posso travar no eixo X, ou no eixo Y, ou no eixo Z. Okay? E eu posso segurar Ctrl para ele ir travando de 5 em 5 graus. Okay? Outra coisa que a gente pode fazer é redimensionar um objeto. Porém, aqui a gente vai trazer de novo a ideia do modo de objeto e modo de edição, que foi o que a gente viu em sala. Então aqui na aba Layout, a gente está no modo de objeto, que serve para a gente posicionar os objetos na nossa cena. Quando a gente quer editar um objeto, a gente vai entrar na aba Modeling.
que aí o objeto vai se tornar editável. Eu consigo editar cada parte separada do meu objeto. A principal diferença entre essas duas abas é que a aba Modeling ela vai automaticamente para o modo de edição, que está aqui em cima, Edit Mode. Isso quer dizer que eu consigo editar as partes constituintes do meu objeto. A aba Layout ela fica por padrão no modo Objeto. Quer dizer que eu consigo pegar o meu objeto como um todo e mover ou rotacionar ou redimensionar inclusive ele. Porém, para redimensionar um objeto, não é muito aconselhável que eu faça por aqui. Eu posso fazer usando essa ferramenta, tá? Então eu consigo redimensionar meu objeto, mas na prática, quando eu faço por aqui, eu estou, de certa forma, distorcendo esse objeto. O ideal é que, quando eu precise aumentar ou diminuir o tamanho do objeto, eu faça isso pela aba de modelagem, ou modeling. Porque aqui eu posso selecionar meu objeto inteiro, lembrando que A para selecionar tudo. E aí sim eu posso selecionar aqui a mesma ferramenta Scale e redimensionar o meu objeto. Ok? Ou então apertar S, que é a ferramenta, é o atalho, para poder redimensionar. O Scale ele vai funcionar da mesma maneira que os outros. Então você pode selecionar um eixo específico, você pode fazer geral, clicando no círculo, ele vai para todos os lados, e você pode selecionar um plano específico para redimensionar. Okay? Aqui ele está travando a dimensão no eixo X, então ele está sempre da mesma profundidade, que vai mudar é o resto. Okay? Então essa é a opção de redimensionar. Aqui na aba Layout a gente ainda tem a ferramenta Transformar, que ela basicamente vai juntar todas as outras em um único widget para ficar tudo à mão. Tá? Pode ser que alguns achem mais fácil trabalhar assim, eu particularmente prefiro trabalhar com a ferramenta Seleção apenas e usando os atalhos. Okay? O G, o R e, muito se for o caso, o S, reforçando que é melhor fazer o redimensionamento na aba de modelagem. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é adicionar mais objetos ou duplicar um objeto existente. Então primeiro vamos ver como que a gente pode duplicar. Via menu, a gente vai lá no menu Object e tem aqui Duplicate Objects. Clicando nisso, o objeto ele vai ficar preso no mouse, como se eu estivesse movendo esse objeto, como se eu tivesse apertado a tecla G para mover. Então eu posso simplesmente apertar alguma das teclas de eixo, vou apertar o eixo Y, para travar esse objeto no eixo Y, e aí eu clico para colocar onde eu quero. Posso segurar Ctrl, né, para colocar numa distância específica, e clico para dizer que eu quero ele aqui. O atalho para fazer isso é Shift D. Então Shift D, deixa eu revisar aqui que parou de aparecer os atalhos. Aí, agora sim. Então Shift D, Y, e segurando Ctrl, eu também consigo fazer exatamente a mesma coisa. Ok? Para adicionar um novo objeto, é no menu ADD, que é adicionar. A gente normalmente vai querer adicionar Mesh. Em algumas outras situações, a gente vai querer trazer câmera ou luz, que a gente vai ver mais para frente. Tem como adicionar texto. Mas por enquanto a gente vai focar em Mesh. E aqui tem os diferentes tipos de objeto primário. A gente pode adicionar um novo cubo, por exemplo. Lembrando que ele sempre vai aparecer no centro da mira. Essa mira é o cursor 3D. Então um novo objeto sempre vai aparecer onde tiver essa mira. E ele foi adicionado ali. Então eu posso, por exemplo, pegar a ferramenta mover e mover ele para o lado, segurando Ctrl. Trazer ele para cima para ficar junto com os outros. Também segurei Ctrl. E tem um objeto novo. Okay? O atalho para fazer isso é Shift A. Então Shift A, abre o menuzinho aqui mesmo onde estava o mouse, Mesh, Cubo, e posso trazer ele para cima e para o lado para adicionar um novo objeto. Okay? Então isso é a base da aba Layout, que é o mais básico que a gente vai usar. Lembrando que essa parte de duplicar o objeto, seja lá em Duplicate ou com Shift D, e também adicionar um objeto pelo menu Add ou por Shift A, isso também vai funcionar dentro da aba de modelagem, dentro do modo de edição. Ok? E é para lá que a gente vai agora. Bom, então aqui no modo na aba de modelagem,
o que a gente vai ver é cada uma das ferramentas que a gente vai usar mais, que foi as que a gente trabalhou em sala. Então, antes disso, vamos começar um novo documento, para a gente tirar todos esses cubos daqui. Então, vamos lá em File, New e General, que é o que a gente vai usar sempre. Não precisa salvar. E vamos lá já direto para a aba de modelagem. Bom, então aqui agora a gente tem no nosso cubo, o que vai mudar principalmente é que agora os vértices estão visíveis. Aqui na minha tela, os vértices eles vão aparecer maiores do que na tela de vocês, porque eu deixei eles maiores para ficar mais fácil de visualizar mesmo. Na hora de trabalhar, eu recomendo que vocês mantenham o tamanho padrão, mas eu deixei eles maiores para vocês verem, enxergarem melhor aqui no vídeo como que eles aparecem. Então a gente tem os vértices, a gente tem as arestas, que é o que ligam dos vértices, e a gente tem as faces, que é o que ligam, que junta, né, um polígono com 3 ou mais vértices. Okay? Lembrem dos conceitos mais básicos. Para selecionar cada elemento, vai funcionar da mesma maneira. A gente vai selecionar clicando. E se eu quiser selecionar mais de um, eu posso segurar Shift para selecionar outros. Se eu estou com um vértice selecionado, seguro Shift e seleciono um vértice ligado a ele, eu estou automaticamente selecionando também a aresta. Se eu seleciono todos os vértices de uma mesma face, percebam que a face ficou laranja, quer dizer que eu selecionei também a face inteira. Ok? Outra maneira de fazer isso é lá em cima nos modos de seleção. Então aqui eu estou por padrão no modo de seleção de vértice. Se eu quiser selecionar diretamente uma aresta, por aqui eu não consigo selecionar essa aresta. Eu tenho que selecionar os dois vértices que formam essa aresta. Mas eu posso mudar para o modo de seleção de aresta, e isso vai permitir que eu selecione as arestas individualmente. Então agora eu não consigo mais selecionar cada vértice. Os vértices até sumiram, eu consigo selecionar só as arestas. Então eu posso selecionar essas 4 arestas, por exemplo, para ficar com a face inteira selecionada. Quando eu clico numa aresta, ela fica branquinha, e conforme eu vou selecionando, elas vão ficando laranja para indicar que elas estão selecionadas. E a outra coisa que eu tenho é o modo de seleção de faces, que aí eu seleciono as faces em si. Eu não consigo mais selecionar as arestas ou os vértices individualmente, apenas cada uma das faces. Percebam que se eu estou com uma face selecionada e mudo para a seleção de vértices, por exemplo, automaticamente os vértices eles já estão selecionados. Então, basicamente, o que a seleção de faces faz é selecionar todos os vértices que formam aquela face, só que de uma maneira muito mais fácil. O atalho para alternar entre esses 3 modos aqui é o número 1 para o vértice, 2 para a aresta e 3 para a face. Okay? 1, 2 e 3 para selecionar os 3 modos de seleção lá em cima. Então, voltando aqui para a seleção de vértice, digamos que eu queira selecionar esses 4 vértices aqui. Eu tenho a opção de clicar fora e fazer um quadro de seleção, que eu vou selecionar todos os que estão visíveis, ou a minha outra opção é apertar a tecla C, e o meu cursor de seleção vai virar um círculo. Esse círculo é como se fosse um pincel de seleção. Eu consigo mexer o tamanho dele usando o scroll para cima e para baixo. E tudo que eu clicar que cair dentro desse pincel vai ser selecionado. Então eu posso, por exemplo, fazer isso aqui para selecionar tudo isso. Se eu quiser tirar uma seleção, eu clico com o scroll. Então se eu clicar com o scroll, eu vou tirar a seleção disso aqui. Para finalizar essa seleção, é só eu clicar com o botão direito em qualquer lugar. Ele vai sair o pincel e vai ficar com isso aqui selecionado. Beleza? O pincel de seleção ele é bem útil quando a gente tem objetos um pouco mais complexos, para não precisar ficar clicando um de cada vez. A gente aperta C para selecionar o pincel, passa tudo ali por cima e fica bem mais fácil. E outra coisa que a gente pode fazer é selecionar um objeto que está separado de todo o resto da geometria. Então, para ilustrar isso, eu vou apertar A para selecionar tudo isso e eu vou criar uma cópia desse cubo. Lembrando que o atalho é Shift D. Eu vou apertar X para deixar no mesmo eixo e segurar Ctrl para travar nos quadrados. Então, digamos que eu queira selecionar esse outro cubo, mas eu quero selecionar ele inteiro. Se eu apertar A, eu vou selecionar tudo junto. Não é esse que eu quero selecionar só esse. Então é só eu colocar o mouse em cima dele, eu deixo o cursor em cima do que eu quero selecionar e aperto a tecla L. E o L faz eu selecionar só aquilo que está isolado
do resto. Então, se não tiver nenhuma conexão entre esse e o outro, eu apertar L em cima desse, o outro não vai ser selecionado. Ele seleciona só o que tudo que está conectado àquele elemento que eu deixei o mouse em cima. Então, eu deixei o mouse em cima desse vértice, eu vou apertar L, tudo que está conectado a esse vértice, que é o objeto inteiro, vai ser selecionado. Uma questão importante é que se ele tiver, eu vou mover ele aqui para o lado, se eles estiverem assim, eles estão interseccionando, mas eles não são o mesmo objeto, eles não estão ligados, eles continuam sendo objetos separados. Então, se eu deixar o mouse em cima desse vértice e apertar L, eu só vou selecionar aquele cubo, porque ele é um objeto separado. Tá? Tanto que está até meio zoadinho aqui essa exibição, porque isso tem que ser evitado. Na hora de renderizar pode dar problema caso tenha alguma geometria assim. Então, o ideal é que isso não aconteça. Okay? Bom, então vamos dar uma geral nas ferramentas que a gente tem. Eu vou deletar esse cubo aqui, lembrando que o atalho é X para deletar. A gente tem as ferramentas de mover, rotacionar e redimensionar. Elas vão funcionar da mesma maneira que funcionam na aba de layout. A diferença é que eu posso aplicar para elementos específicos. Então eu posso selecionar só essa face de cima e redimensionar só a face de cima, porque eu estou no modo de edição, então eu consigo editar uma parte separada do meu objeto. Eu consigo pegar só essa aba, só essa aresta e mover só essa aresta. Essa que é a grande diferença do modo layout do modo de objeto para o modo de edição. Eu consigo editar as partes separadas do meu objeto, até mesmo um vértice sozinho. Eu consigo mover só ele. Eu consigo rotacionar uma aresta. Então essa é a grande diferença desse modo. Os atalhos vão funcionar da mesma maneira. Então eu voltei para a ferramenta de seleção. Se eu apertar G, eu consigo mover só essa aresta, eu consigo travar ela nos eixos da mesma maneira. Se eu apertar S, eu consigo redimensionar. E se eu apertar R, eu consigo rotacionar. Okay? E da mesma maneira eu também consigo travar nos diferentes eixos. E aí a gente tem as ferramentas de modelagem propriamente dito, que são as ferramentas que a gente usou para fazer os objetos que fizemos em sala. A primeira delas é a ferramenta extrusão. Então eu vou mudar para o modo de seleção de faces, selecionar as faces de cima. E a ferramenta de extrusão, ela me permite criar nova geometria com base naquela face. Então eu posso puxar essa face para cima, puxar essa outra para o lado, puxar essa aqui para cima, puxar essa para fora. Eu posso empurrá-la para dentro também, apesar que não é ideal, porque vai ficar com uma face duplicada, mas eu posso fazer isso. Então tem várias possibilidades usando essa ferramenta. O atalho para trabalhar com isso é a letra E. Então eu posso, com a face selecionada, eu aperto o E e automaticamente ele vai estar preso no meu mouse. Eu não preciso clicar nada. Põe no lugar que eu quero. Posso segurar Ctrl também para travar. Clico para confirmar. E ele aplicou. Eu posso selecionar outra, aperto E. Ctrl se eu quiser travar, ou se eu quiser fazer livre sem segurar nada. Clico para aplicar. E assim por diante. Okay? Essa é uma das principais ferramentas que a gente vai usar na modelagem do Blender. A outra ferramenta que a gente tem são os Loop Cuts, que é esse cubinho cortado. Ele permite gerar uma nova aresta, um novo anel de aresta em torno do objeto inteiro. E por que isso vai ser útil? Eu vou colocar um Loop Cut aqui, então eu posso só clicar. Se eu clicar e segurar, eu consigo mover onde ele vai ficar. E ao soltar, ele aplica. Quando eu faço isso, em vez de ter só uma face aqui, vou voltar para o modo de seleção, eu tenho duas faces separadas. Isso quer dizer que eu posso pegar essa face mais estreita e fazer uma extrusão com ela. E fazer uma cadeira bem rudimentar desse jeito. Tá? Então, a combinação dessas duas ferramentas é extremamente útil para fazer modelagem de objetos muito simples até objetos muito complexos. São duas das que são mais utilizadas no geral na modelagem. O Loop Cut e a extrusão. A outra maneira de colocar um Loop Cut, aqui ainda com a ferramenta de seleção, então sem precisar pegar a ferramenta, é com o atalho Ctrl R. E ao contrário da ferramenta,
com esse atalho eu consigo girar o scroll para selecionar quantos cortes eu vou colocar. Então eu posso colocar, por exemplo, 3 cortes aqui. E eu clico uma vez, então eu só cliquei, ele ficou preso no mouse para me dar o posicionamento, e eu clico novamente para confirmar. Se eu quiser colocar exatamente no meio, eu clico com o botão direito. Então se eu clicar com o botão direito, ele vai voltar para o meio, e agora ele aplicou. Então eu consigo ir para a seleção de volta, voltar para a seleção de faces, e selecionar as faces separadas que foram criadas agora. Okay? Então Ctrl R, mouse scroll para cima, clico para aplicar. Se eu quiser redimensionar, eu jogo mais para o lado, clico para confirmar e está feito. Usando a ferramenta, se eu quiser aumentar o número de cortes, eu tenho que fazer isso antes. Então lá em cima, onde tem número de cortes, está em 1, eu posso colocar 3, por exemplo. Só que eu não tenho uma pré-visualização. Eu só clico, aí se eu segurar, eu consigo ver onde vai ficar e solto para aplicar. Ok? Então nesse caso eu acho mais fácil trabalhar com o atalho, que é o Ctrl R. Beleza? Vamos retornar, dando Ctrl Z para o cubo original. A outra ferramenta que a gente tem é a ferramenta Inset, que é essa logo embaixo da extrusão. E ela permite fazer como se fosse uma extrusão para dentro da própria face. Então se eu clicar e arrastar, eu estou fazendo como se fosse uma moldura. Estou diminuindo esse quadrado e agora eu tenho todas essas faces separadas. O Inset ele é bem útil em alguns casos, que você quer fazer tipo uma janela, por exemplo, fica bem fácil. Só fazer o quadrado, você faz o Inset e remove essa parte que você tem a moldura da janela. Com atalhos, estou voltando para a ferramenta de seleção, o atalho é I. Então é fácil de lembrar também, I de Inset. Só apertar I, ele já fica preso no mouse e clica para confirmar. Ok? Então é uma ferramenta bem útil também. E aí, por fim, a última ferramenta que a gente viu foi a ferramenta Bevel. E para ela a gente vai para o modo de seleção de arestas. Então vou selecionar as 4 arestas em torno do cubo. E com a ferramenta Bevel, eu clico e arrasto. E ele vai fazer esse corte como se eu tivesse passado uma lâmina aqui e tirado um naco do canto do meu objeto. Eu posso utilizar isso para deixar os cantos um pouco mais suaves. Então eu posso selecionar esses 4 aqui. Tá? Uma outra maneira de selecionar a volta inteira é segurando Alt e clicando em uma das arestas. Então eu seleciono toda a volta fazendo isso. Então seguro Alt e clico. E usando o Bevel, eu consigo deixar ele mais suave. Uma alternativa para fazer isso, então eu fiz isso 2 vezes. Então em vez disso, lá em cima tem o número de segmentos. Você pode aumentar para 4, por exemplo. E ele vai fazer 4 segmentos, então ele vai deixar bem mais suave, bem mais arredondadinho. Esse é um jeito de fazer esse tipo de borda. Beleza? O atalho para trabalhar com isso, então voltando para a ferramenta seleção, é Ctrl B. Então apertando Ctrl B, ele já vem para o bevel. Como eu tinha colocado 4, ele já ficou em 4. Mas aqui, da mesma forma que o Loop Cuts, eu posso rodar o scroll do mouse para aumentar ou diminuir o número de cortes. E é assim que funciona a ferramenta Bevel. E aí, por fim, o que a gente viu, que não é exatamente ferramenta, mas é um uso do software, uso do modo de edição, é para excluir algum elemento. Então eu já comentei mais cedo, para excluir é a tecla X, que aparece aqui um menuzinho. Alternativamente, vai estar lá em Mesh, tem Delete, é a última opção. E a gente tem algumas opções diferentes. Então a gente pode deletar os vértices, as arestas, as faces, ou somente as faces e arestas, ou somente as faces. Daí temos outras opções de dissolver e tal. Normalmente o ideal é testar qual que é, né? Dá para ir no instinto. Nesse caso, se a gente quer fazer um buraco aqui, a gente quer deletar a face. Então é só apertar X e deletar a face, e essa face vai sair. Se por um acaso eu deletar os vértices, eu vou mudar lá para a seleção de vértices, esses 4 vértices eles vão ser deletados. Se esse vértice vai embora, essa face que é usada, que usa ele para se formar, ela também vai ter que deixar de existir. Então se eu deletar os vértices, tudo isso vai virar um buraco.
ok? Porque eu apaguei o vértice em si. Então, se eu quero deletar só o meio, eu aperto X e deleto faces, e aí eu consigo deletar esse buraco. Se eu tiver um buraco e quiser preencher esse buraco, eu posso só selecionar ele. Então, lembrando que se eu segurar Alt e clicar, eu consigo selecionar todo o loop. Então, em vez disso, eu posso selecionar os 4 vértices separados, ou seguro Alt e clico aqui, ele vai selecionar automaticamente. E daí, eu vou lá em Vertex, eu tenho essa opção New Edge or Face, New Edge or Face from Vertices. O atalho é F. Tá? Então, é só apertar F e ele vai fechar o buraco e formar uma nova face, com base no que estava selecionado. Ok? Então, é assim que a gente consegue criar geometria nova. E o uso das ferramentas é basicamente esse. Eu vou agora fazer um exemplo. Então vai ser um vídeo separado, vai ser a parte 2, que a gente vai exemplificar o uso dessas ferramentas, vai fazer de forma aplicada para ter uma ideia melhor de como que isso funciona, ok? Até lá.